Estamos ao vivo para mais uma aula Educando na Fé, episódio 7. Impressionante! Já estamos no episódio 7. De quantos? O que era só um sonho, já estamos no 7. Né? Estamos concretizando esse sonho. Mas já estamos na metade, né? Isso, ó, que beleza. Nem chegamos no 10, já percorremos mais da metade. Exato. Então estamos concretizando esse sonho aos poucos. Então, para quem não conhece a gente, meu nome é Igor. E o seu? Matheus. Heitor. Nós somos Igor Tonassi, Matheus Tonassi e Heitor Tonassi. E estamos fazendo esse curso. Todo sábado, um curso de catequese infantil. Para todos que querem acompanhar ao vivo ou assistir depois. Assistir depois tem no canal Igor Tonassi. Isso. E no IGTV. Isso. E aí vocês podem trazer os filhos, os sobrinhos, os netos, para estudar sobre a fé católica. Investigar junto com a gente toda a coerência. Bota essa garrafa ali, Totô. Toda a coerência e toda a profundidade da fé católica, baseado no YouCat. No YouCat para crianças, que o Papa Francisco pediu para elaborar. Então, no episódio 7, nós vamos começar com o sacramento da penitência. Nós estamos estudando os sacramentos. Os sacramentos da Igreja Católica, que são 7. O que são os sacramentos? São pontos de encontro com Deus. São pontos de encontro com Deus. Guarda essa garrafa. Pontos de encontro com Deus. Se a gente fizesse um sacramento por aula, a gente já teria acabado. Mas como tem a parte amarela atrás... Então vamos começar com uma oração. Tá? Para a gente entregar todo esse estudo a Deus. E para pedir sabedoria ao Espírito Santo. Para que a gente realmente alcance a sua doutrina, alcance os seus ensinamentos e guarde no nosso coração. Então vamos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer uma oração ao Espírito Santo. Obrigado. Vinde, Espírito Santo, Espírito Santo. enchei os corações dos vossos fiéis Os corações do vosso e acendei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Santa Maria, Santa Maria, esperança nossa, sede de sabedoria, rogai por nós. rogai por nós. Viu que oração bonita? A gente pede para que a gente goze da consolação do Espírito Santo, que é o Consolador. Jesus Cristo subiu aos céus e enviou o Espírito Santo, que está com a gente até o final dos tempos. Então, vamos estudar a partir do sacramento 4, que é o sacramento da penitência. O sacramento da penitência também é conhecido como confissão. Né? Mas pai, os 7 sacramentos também tá no azul. Vamos ver. Quando a gente chegar lá, a gente vê. Ó, questão 81. O que é um pecado? O que é um pecado? Um pecado é alguma coisa que Deus não gosta. Uma coisa que Deus não gosta. Pecado é uma coisa que a gente, é uma vez que a gente faz uma coisa que Deus não gosta. Um pecado é uma coisa... Tipo Adão e Eva, que comeram uma fruta proibida. Um pecado é uma coisa que está dentro de todos nós e Deus não gosta do pecado. E é por isso que Deus também não gosta da gente? Não, você confundiu as coisas. Ó, então deixa eu explicar. Larga essa garrafa, deixa ela aqui. Ó, então o pecado que está dentro da gente, que você falou, é o pecado original. Tá? Adão e Eva pecaram lá no paraíso, não pecaram?
pecaram, mas E impossível. o que eles pecaram? Eles desobedeceram um pedido de Deus. Eles caíram na conversa da serpente. A serpente disse assim: vocês vão ser como deuses. Dá para a criatura ser igual a Deus? Dá para uma criatura ser igual ao Criador? Não dá. Mas a serpente... Mas eu não sei como que Satanás entrou no paraíso. A serpente era Satanás. Exatamente. Então o que acontece? A serpente contou uma lorota lá para... O Satanás, não a serpente. Tá, Satanás. Porque Deus não reconheceu que era Satanás. Como? Reconheceu. Deixou livre. Deixou a criação. Da mesma forma que Satanás tentou Adão e Eva, Satanás também tenta a gente. São tentações. E isso a gente vai estudar. Então, o que é um pecado? O pecado é uma atitude nossa que Deus não gosta. fere o amor de Deus, que não corresponde ao amor de Deus, né? Que Deus não merece. Por quê? Deus é tão bom, Ele nos criou com tanto amor, que Ele não merece que a gente tenha alguma atitude que o desaponte, que o desagrade, que vá contra o amor dele. Então o pecado é uma atitude contra o amor. Então quando a gente peca, a gente não está amando o suficiente. Tá? Então, por exemplo, quando uma criança bate no irmão, querendo bater, isso é um pecado. Né? Bater, ele aumenta o amor ou diminui o amor? Então, agora, por exemplo, imagina um adulto. Adulto também peca, adulto e criança. Ó. Imagina um adulto chega e fala mal de outro adulto para um amigo. Isso aumenta o amor ou diminui o amor? Diminui o amor. Então isso é um pecado. Porque o amigo vai pensar que vai acreditar no amigo. Falar mal de alguém. Posso falar uma coisa? Ah, Tem uma história que aconteceu lá em Brasília, que uma parte da história, crianças da história pecaram e outras crianças da história não pecaram. é a história lá da piscina, né? É. Tá, então conta bem rapidinho a história, porque a história é bem longa. É assim, eu tava na piscina brincando sozinho e veio três pessoas de 10, 11, 12 Crianças anos. maiores que você. E eu e o meu amigo estávamos brincando do outro lado da piscina. Aí eles pensaram que eu tava brincando com essas crianças, mas depois eles perceberam que a gente estava brigando. Aí eles entraram no nosso time. Aí veio duas amigas deles e eles falaram. Eles que começaram. Mas isso era mentira. Uma hora eles nos chamaram de tampinha. A gente chamou eles de garrafinha. É, viu? A gente não ficou quieto lá, porque senão eles poderiam ir lá e nos massacrar. Isso, eles estavam mexendo com vocês, né, implicando com vocês. E É, vocês e se os defenderam. O amigo do Matheus e eles fizeram bem, mas já aquelas crianças fizeram mal, porque chamaram as amigas e mentiram pra elas. Isso. Mentir. Exatamente, você contou uma história legal. Mentir e implicar com outras pessoas Que nem conhece. que nem conhecem. Conhecendo ou não, isso aumenta o amor? Ou diminui? Diminui. Isso agrada a Deus ou desagrada a Deus? Exagerado. Então Deus nos criou com tanto carinho que nós temos que tentar Agradar a Deus. agradar a Deus, ser um bom filho. E depois a mãe dele chamou eles e falaram: sai da piscina.
ensinam, param de implicar com eles. Exatamente. Porque eles eram mais velhos que a gente. Exato. A gente tem que ser bom, mas a gente não pode ser bobo, né? Então vocês são bons, mas não foram bobos. Vocês se uniram e se defenderam. Ó, questão 82. O que Deus tem a ver com os nossos pecados? Por que que isso, o pecado, fere a Deus? Porque Deus encarnou como homem. Por quê? Porque Ele criou tudo, Ele nos criou. Se o pecado nos fere, se o pecado nos machuca e machuca alguém que a gente está cometendo o pecado, às vezes a gente comete o pecado sem querer, mas a gente comete às vezes, né? E se fere uma criatura de Deus, fere o próprio Deus, né? Imagina alguém, eu sou o pai de vocês, alguém xinga vocês ou bate em vocês. Você iria defender? Eu não ia ficar triste também? Não ia? Então, um pecado que fere o amigo ou nos fere, também fere a Deus. Porque Ele nos ama muito. E por isso que a gente tem que perseguir o bem e evitar o mal. Porque isso é o segredo da felicidade. Depois, E que depois o que santo... você comete um pecado, quando você conhece o pecado, você quer se confessar. Exato, por isso que a gente está estudando pecado, que a gente está estudando o sacramento da confissão. Então vamos lá, questão 83. Qual é o processo da confissão? Como é que acontece? Uma pessoa pecadora entra dentro do... Eu já fiz várias vezes. Da sala do padre. Da sala do padre. Começa a conversar com o padre. Espera, deixa eu falar. Calma, paciência. Começa. O Mateus vai falar primeiro, daqui a pouco o Heitor vai falar. É uma pessoa pecadora. Pecador, assim, todos nós, né? Cometemos eu sei. erros. Eu sei, é uma pessoa pecadora, que todo mundo é, né? Entra na sala do padre, começa a conversar com o padre, faz aquele todo o sistema da confissão, fala os pecados e depois sai. E aí, tá. E você, Heitorzão? Como é que é o processo da confissão? E aí, quando ele sai, todos os pecados deles estão arrependidos. Você entra na sala do padre. Por exemplo, eu sou uma pessoa pecadora. Que é o confessionário. Você entra no confessionário. E lá tem um padre. Certo. Aí você entra lá na sala do padre e começa a conversar com o padre. E depois você vai lá e fala assim: eu quero confessar. Confessar. Aí ele pega a túnica roxa lá. Exatamente. Aí ele vai lá e começa a confessar. Ele pede pra gente falar tal coisa e depois ele pede uma penitência. Legal. Para as crianças, normalmente é rezar a Ave Maria. Isso aí. Então, o que acontece? Na confissão, nós temos que, para a gente fazer uma confissão, a gente tem que fazer um exame de consciência, tentar lembrar o que a gente fez de errado. Muito bem, então eu falo os que eu comi o bolo inteiro. Ou comi o bolo inteiro e não pensei em ninguém. Eu falo os que eu lembro e depois eu falo que eu me arrependo de todos os outros pecados que eu fiz mas o ideal é tentar lembrar. Vem pra cá Sim, pro teatro. eu falo todos que eu lembro. Então a gente faz um exame de consciência. O que é um exame de consciência? Tentar lembrar e anota no caderninho. Anotou no caderninho, eu comi o bolo inteiro e não pensei em ninguém. Então aí teve o pecado da gula e o pecado ali foi egoísta. Eu desobedeci meus pais. Eu me irritei e bati no meu irmão. Eu fui preguiçoso e não estudei para a prova. Às vezes eu não estudo para a prova e tiro nota alta. Eu tirei só nota 7 para
mas o ideal é estudar sempre um pouquinho para a prova, para ir treinando, tá? Sim, mas é que às vezes a gente esquece de estudar. É, mas a gente vai lembrando. Ó, e aí o que acontece? A gente faz o exame de consciência e anota todos os nossos pecados. Aí a gente vai lá no padre e a gente se arrepende profundamente. Eu não quero mais, eu me arrependo de ter feito esses erros. E eu faço um propósito de não pecar mais. E aí eu sou super sincero com o padre. Eu falo tudo pro padre, sem vergonha. O padre, ele esquece. Isso a gente vai estudar isso também. O padre esquece e o padre não conta pra ninguém. Podem confiar no padre. Então, ele só conta pra Deus. Exato. E aí tem que ser super sincero, mesmo que sentir vergonha, fecha o olho e fala. E o padre vai entender, porque o padre ouve isso toda vez. Ele esquece, porque tem pecado novo, ele já vai esquecendo os seus pecados. Exato. E aí a gente conta, ele nos absolve da nossa culpa. Só que ele dá uma penitência. Da primeira vez que eu confessei, não teve penitência porque era a primeira vez. Exato. Então, quando a gente erra, tem a culpa e tem a pena. Não é isso? A culpa na confissão ele apaga, mas você precisa fazer a penitência. Isso, para reparar. Para pagar a pena. Para compensar. Por exemplo, você, criança, vai lá com seu pai confessar. Seu pai marcou para ele confessar. Você pede para ele para você confessar junto. Isso. Aí talvez seu pai deixe, que é maior chance. Não é, pai? Eu já fui confessar com a mamãe. E aí depois que a mamãe confessou, eu pedi pro padre para eu confessar. E ele deixou. Isso. E é muito bom os pais levarem seus filhos, seus sobrinhos, os avós, seus netos, para confessar. As crianças começaram a confessar aqui com 5, 6 anos. E tem que ser depois do batismo na confissão. Isso. E com 7 anos na idade da razão, já dá para fazer esse exercício de exame de consciência, de anotar, né? E de fazer esse exercício por quê? Porque a criança e o adulto saem com a alma limpinha. Bom dia, Guilherme. Tô vendo aqui, o Guilherme entrou. Bom dia. Então, sai com a alma limpinha. Então é muito importante. E aí, o que A faz? sua alma pode estar toda preta e você vê na confissão e sua alma fica branquinha. Exato. Só e o padre? O preto sai, mas o preto vira vermelho. É uma coisa, é um símbolo. Calma, é só pra gente entender. Então, Espera, o padre... Aí o preto vira vermelho. Aí, com a penitência, como se fosse uma pena, que você apagasse o vermelho. Então, na confissão, nossa alma fica limpinha. Por quê? Porque o padre está representando Jesus. É o próprio Cristo ali que nos absolve dos nossos pecados, nos perdoa. Assim, Jesus, por exemplo, o Senhor é um homem pecado. O Senhor fez muitos pecados. Eu sou Jesus. Eu limpo todos os seus pecados. Aí a sua alma fica branquinha. E aí, lembra da história do paralítico? Aí as pessoas falaram, como assim eu limpo os teus pecados? Aí Jesus disse, é melhor eu falar, levante-te, ande, ou perdoa todos os seus pecados. Aí ele, levanta-te e anda. Isso. Ele fez isso para que todos crescem nele, que ele era Deus. Aí, Né? sabe, Então, Satanás veio lá e disse, é mentira, esse homem nunca foi um paralítico, ele trabalha para esse Jesus de Nazaré. exatamente. Então, por mais que Jesus provasse que ele era Deus, muitos não queriam acreditar. Aí Marcial, lembra do Marcial? Ele disse assim, esse homem sempre foi um paralítico. Exatamente. Isso a gente leu na Legenda de Ouro, né? Do Daniel Hobbes. Mas vamos avançar.
Então o padre é o próprio Cristo e absolve nossos pecados. Ele dá o perdão e propõe uma penitência. Uma E penitência você pra gente fica muito pagar. feliz quando você vai lá pra confissão. Exato. E ali Quando tem uma você sai festa. da confissão. Na confissão é uma grande festa. Imagina, você entra triste e sai feliz. Entra sujinho e sai limpo. É tipo se fosse um banho da alma. É um banho. Entra um pouco distante de Deus e volta totalmente unido a Deus. Isso é uma alegria. Se eu pudesse confessar todo dia, seria muito bom. Pode. Me Ó. leva todo dia pra confessar? Podemos. Todo dia, mas é muito difícil. Mas a gente pode ir toda semana, todo mês. Não, toda semana. Isso. Então, ó, questão 84. O padre pode contar o que ele ouviu na confissão? Não. Ele não conta, ele esquece, Esquece tudo. ele entrega pra Deus e é super confiável. Quando eu perguntei pro padre, lembra de quando a gente se confessou? E ele, não, esqueci tudo. Exatamente. Então o padre, ele entrega tudo pra Deus e esquece. Esquece totalmente. Então é um sigilo absoluto. Você pode contar o que você quiser pro padre. Ele não vai contar pra ninguém. E eu não posso Sabia contar que o eu teve fizer padre? pro meu pai. Padre santo que ouviu a confissão da rainha e depois o rei foi e obrigou o padre a contar o que a rainha tinha contado para ele. Ele preferiu ser morto a contar o que a rainha tinha contado para ele, pro padre, pro rei, tá? Então, podem confiar. 85. O que a confissão faz comigo? Mas como era o nome desse santo? Qual era o nome desse padre? Tá aqui, ó. Olha a história, ó. Muitos padres preferiram aceitar a morte a revelar um segredo de confissão. É conhecida a história de São João Nepomuceno, que nasceu em 1340 e morreu em 1393. Padroeiro dos confessores, que foi executado porque não queria contar ao rei o que a rainha havia lhe confessado. O rei estava curioso, querendo saber o que a rainha tinha falado. Segundo a lenda, o rei Venceslau IV afogou-o no rio Moldávia por ter sido fiel ao segredo de confissão. E por causa de sua morte, há estátuas dele em muitas pontes. Então podem confiar nos padres. Vamos lá, 85. O que a confissão faz comigo? Aquilo que a gente já comentou. É um banho na alma. Nós ficamos mais próximos de Deus. 86. Por que eu devo me confessar com um padre? Interessante. Porque ele é o próprio Jesus ali. Se lembra que Jesus falou assim para os apóstolos, ó, os pecados daqueles que vocês perdoarem estarão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não estarão perdoados. Então ele deu esse poder aos apóstolos. Aos padres, no caso. Aos apóstolos na época. E quem são os bispos e os padres hoje? Quem Os são? apóstolos. São os representantes dos apóstolos, são sucessores dos apóstolos. E Os eles bispos. perdoam todos os pecados. Ó, só para ser mais claro, quem são os sucessores dos apóstolos? São os bispos. E o Papa? Isso. E o bispo delegou essa função também para os padres, para chegar a mais gente, tá bom? 87. Essa é interessante. Desejar fazer algo proibido já é cometer um pecado? Então, por exemplo, o meu irmão está me irritando. Eu estou aqui estudando e meu irmão está me irritando. Ou cantando uma música. Ou mexendo, fazendo cosquinha. Ai, eu tava lembrando do meu irmão. Eu sinto muita vontade de bater nele. Muita vontade, mas é uma vontade assim que vem lá de dentro. Ou então eu estou fazendo uma prova, aí eu sinto vontade de olhar para o meu amigo, para a provinha do meu amigo. Colar na prova assim.
Eu sinto muita vontade. Nossa. É só vontade por enquanto, a gente ainda não executou. Isso é pecado? Ter vontade Não. de fazer É pecado, omissão. É pecado? Eu acho que O é. que você acha? Acho que não. Ó, ter vontade, né? Ou um adulto, assim, um adulto Que olhar pro trabalho do outro amigo, do amigo dele, que é o mesmo. ou então um adulto, assim, quer se vingar, De uma criança. quer se vingar de um mal. Alguém fez mal pra ele quer se vingar. Ele quer ir lá e apertar o pescoço do outro porque ele tá com muita raiva. Só vontade. Isso é pecado? Eu acho que é. Acha que é, e você? Acha que não? Pois então, não é pecado. É só uma tentação. É só uma vontade, um repuxo que dá, porque nós temos inclinação por conta do pecado original. Então, é só uma tentação. E quem resiste à tentação é um grande mérito. Sabia? Que é um grande mérito. Uhum. Então, nós queremos fazer o mal, sentimos vontade, mas resistimos. Isso é uma grande alegria no céu. É resistir à tentação. Tá bom? E Deus fica muito feliz com isso. Ah, isso aqui é Jesus resistindo à tentação no deserto. Se lembra que o demônio, o Satanás, começou a tentar ele. Olha, eu vou te fazer como Deus, eu vou te dar todo esse reino, toda essa terra. Se você se prostrar diante de mim, me adorar. E ele afastou a tentação, ele não cedeu à tentação. Tinha 3 tentações. Uma que era, você está com fome, eu sei. Transforma essas pedras, então você é Deus. Exatamente, e ele resistiu a todas. Pula desse prédio, pede para os seus anjos te salvarem. Exatamente. Vamos lá. Quinto sacramento, a unção dos enfermos. Essa unção dos enfermos é extremamente importante. Esse eu não conheço. Essa você não conhece. São 7 sacramentos que a gente está estudando. Tá, mas E fala como que é a unção. um deles, um dos sacramentos é esse. Que são pontos de encontro. Você lembra que Jesus curou muitos doentes? Jesus se sensibilizava, Jesus se compadecia dos enfermos. Sim. Se lembra? Ele via um leproso dizendo, Senhor, me cura, eu sei que tu podes me curar, um cego. Ou então veio aquele homem da mão seca, veio paralítico, veio mudos. O que Jesus fazia? Os amigos do paralítico. Os amigos. Se a pessoa tinha fé em Cristo e reconhecia que ele era Deus, ele ia curá-lo. Tua fé te salvou. Então ele curou muitos doentes. E essa riqueza de curar os doentes, Jesus amava os doentes. A igreja preservou isso. A igreja também cuida dos doentes, como Jesus cuidava. Então, tem o sacramento, a unção dos enfermos. Então, o que o padre faz? O padre visita os hospitais, sabia? Sabia. Ele pega o carrinho dele, às vezes vai de ônibus, de Uber, ou de carro, ou pega uma carona com algum paroquiano. Tanto faz. E aí ele vai até o hospital. Olha que função importante do padre. Olha como é bonito ser padre. Então eu recebo a unção dos enfermos quando estiver no hospital. Se lembra da vovó Nadir? Da bisavó Nadir? Ela estava enferma no hospital. A gente nem sabia que ela estava nos últimos dias de vida dela, lá no Rio de Janeiro. O que a gente fez? A gente pediu pra... Primeiro ela fez uma confissão lá. A gente foi correndo pro Rio de Janeiro de carro, você lembra? Saímos de Brasília Por que a de gente carro. tá correndo pro Rio de Janeiro mesmo? Pra quê? Pra levar um padre. Pra quê? Pra confessar, pra comungar e pra fazer a unção dos enfermos. 3 sacramentos. A unção dos enfermos, ela dá força
consola esse doente e apaga os pecados. E ela ainda fez a confissão também. Exatamente. Então ela morreu em paz. 2 dias, 3 dias depois ela faleceu em paz. Isso dá vitalidade à alma dessa pessoa, então ela vai para o céu e consola o coração dos parentes que ficam. Tá? E tem um óleo. Se lembra que Jesus e os apóstolos, olha um trecho da Bíblia, ó, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Então a unção dos enfermos também usa um óleo. Então, se nós tivermos alguém doente na nossa família, nós podemos recorrer a um padre. Pra dar de comunhão. E a gente também aproveitou e curtiu meu aniversário, porque estava perto do meu aniversário. A bisavó Nadir morreu no meu aniversário? Não lembro o dia exatamente. Não, mas não morreu no seu aniversário. Não, ou foi 25 ou foi 26, tenho certeza. Então, um enfermo receber a unção dos enfermos é muito importante para a alma dessa pessoa. Então, Vamos avançar. Questão 89. Como se celebra a unção dos enfermos? não sei. O padre pega esse óleo, unge a testa e as mãos do enfermo com óleo consagrado. Por esta santa... E diz o seguinte, diz dessa Óleo forma. consagrado. Os profetas ungiam com óleo consagrado os reis de Israel. Exatamente. E Jesus também ungia as feridas dos enfermos com óleo. É uma forma de suavizar as feridas. O Mateus vai ler a fórmula que o padre, o sacerdote, usa no sacramento da unção dos enfermos. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio, com a graça do Espírito Santo, para que ele, liberto dos teus pecados, ele te salve e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. Então Jesus vem até o enfermo e consola. E muitos ficam curados, sabia? Muitos doentes ficam curados com a unção dos enfermos. Questão 90. Quer falar alguma coisa? Então, como que eu recebo a unção dos enfermos? Se um dia você estiver doente, precisando muito de uma velhinho. ajuda espiritual, Ou muito velhinho, o papai e a mamãe vão chamar um padre, vão te levar até um padre. Ou então, se você estiver muito velhinho, você pode orientar a tua esposa, ou teus amigos, Ou meus irmãos? teus irmãos, teus um filhos, familiar. né? Ou então, para te conduzir para um padre. Ó, quem pode celebrar a unção dos enfermos? Ou o bispo ou o padre. A unção dos enfermos ou o bispo ou o padre. O Papa não? Também. Tá? Só que é mais comum O ser... Papa é um bispo. Só É o que bispo de Roma. Só que é um bispo que tá... É o chefe, é o pontífice. Ele que coordena, ele que lidera a igreja. E representa Pedro. Com que frequência se pode receber a unção dos enfermos? Sempre que precisar. Sempre que precisar, pode recorrer à unção dos enfermos. O pai já recebeu. Eu quero receber A unção os dos 7 enfermos. sacramentos antes de morrer. Pode receber os 7 sacramentos? Então, essa é uma questão que a gente conversou da aula passada, se lembra? Senta direitinho. Uma pessoa não pode receber os 7. E os diáconos? Porque existe o sacramento do matrimônio e existe o sacramento da ordem, ou um ou outro. E é justamente esse que a gente vai estudar agora, o sacramento da Tem ordem. uma pergunta. O Matheus ele disse de diácono. Diácono. Ele auxilia o padre. O diácono pode ser casado, tá? Então É pode- só um auxílio na liturgia. É um auxílio à igreja. Se uma Mas ele pessoa também recebe o casada... sacramento da ordem? Não, Não? não. Vamos lá.
que é o sacramento da ordem? É uma autorização de Deus. É um carimbo de Deus, que aquela pessoa vai ser sacerdote. Então... Um carimbo no coração. Não, sacerdote não. Uma vez aquele homem sendo consagrado a Deus, recebendo o sacramento da ordem, vem mais pra cá para você aparecer. Ele não pode mais casar. Ele sempre vai ter o sacramento da ordem. E Pra ele não sempre. pode mais casar. Tá? Isso aí eu não sei, eu tenho que estudar isso. Não sei. Vamos ver. A gente tem que investigar, na próxima aula a gente responde. Ó, o que acontece no sacramento da ordenação? Na ordenação, homens escolhidos por Deus e pela igreja recebem autoridade, em nome de Jesus, para representar a igreja e levar o seu serviço às pessoas. Então, o padre é um grande servo da igreja e da sociedade. Ele ministra os sacramentos. Imagina, se nós não tivéssemos padre, nós não teríamos como receber a comunhão, receber a unção dos enfermos. Só teríamos como... Não teríamos como receber nenhum sacramento. Nenhum sacramento. Isso seria muito triste. E não teria o sacramento da ordem também. Exato. Ó, o padre, ele pode virar bispo. O bispo é o quê? O sucessor dos apóstolos. Tá? Como que o padre pode virar bispo? Tem uma hierarquia eclesial dentro da igreja. E o diácono pode virar padre? Não. Por quê? Então os bispos são os representantes dos Os apóstolos. sacerdotes viram padres quando eles são ordenados. Os sacerdotes viram padres. Quando são ordenados. Não, os sacerdotes são os padres. É sinônimo, tá? E o Papa? Quem é o Papa? O Papa é o sucessor de Pedro, que foi o primeiro Papa. E foi quem escreveu esse livro. Vocês podem ser Papa. Mas antes tem que receber o sacramento da ordem. E a gente tem que ir lá pra Roma ver se a igreja nos escolhe. Né? Então, primeiro tem que estudar para ser padre. Virou padre, quer entregar toda a vida a Deus, quer ser o próprio Cristo na terra, quer ministrar os sacramentos, vira padre. E aí vai fazendo um trabalho, vai evangelizando as pessoas, vai estudando as coisas de Deus, vai se aprofundando no catecismo e vai aumentando a fé. Vira bispo. Dos bispos é escolhido o Papa no conclave. Então eu posso escolher? Pode. Ó, o Papa Francisco hoje é o Papa. Mas ele foi padre lá quando ele era jovem. Deve ter sido ordenado padre com 20 e poucos anos. Entendeu? Ele queria ser médico, se lembra? Da história. Ele queria ser médico e depois ele viu: eu quero ser médico das almas. É muito mais nobre. Eu quero ser médico não só do corpo, mas das almas. E ele decidiu ser médico das almas. O padre é médico das almas. Não, mas Ele cura as almas. se for padre, posso curar seus pecados se você Sim. confessar. Se um de vocês for padre, eu vou poder me confessar com vocês. E é muito bonito. E os padres são prediletos de Deus, de Jesus. Então eu quero ser padre porque eu quero ser predileto de Jesus. Agora, ser casado também recebe uma graça especial de Cristo e a igreja também precisa das famílias. Por quê? Porque vem das famílias, na família a gente se santifica também. A gente tem nossos filhos, a gente aumenta a comunidade cristã. E a gente acabou de explicar a questão 94. O que é um padre? Questão 95. Os padres são homens para os quais Jesus deixou uma tarefa especial: levar Deus ao povo e conduzir o povo a Deus. Os padres são extremamente inteligentes, sabia? Sério? Então eu
Senta Eu sou direitinho. extremamente inteligente, então Sabe eu por sou quê? padre. Sabe por quê que os padres são inteligentes? Porque eles vão estudar a própria sabedoria de Deus. Nossa. Que é o que a gente está fazendo, estudar como que Deus pensa. Eles estudam o que Jesus falou. E aí com isso eles ficam extremamente inteligentes, concorda? Uhum. Olha aqui que o bem-aventurado Charles de Foucauld falou. Ele é padre? Eu acho que sim. Você tem que pesquisar, ó. Um padre é como um ostensório. Sua função é mostrar Jesus. Ele deve entregar-se a ponto de que só Jesus seja visto. Então ele representa Jesus aqui. São João Batista, eu acho que foi o primeiro padre. Eu acho que ele nem chegou a ser padre. Não, ele nem chegou a ser padre, ele morreu. Mas ele fez uma função como se fosse um padre. Ele... Exatamente. Os discípulos dele estavam dizendo assim, todo mundo está indo até um tal de Jesus e não está vindo a nós. Aí Exatamente. João Batista disse, eu devo diminuir e ele deve crescer. Exatamente, isso aí. Ele agiu como... disse assim, tem uma pessoa que eu não sou o Messias. Tem uma pessoa que eu não... Maior que eu. maior que eu nem tenho a honra de segurar suas sandálias. Aí o rei veio lá e disse, você se está se referindo a mim? Exatamente. Aí Aí ele, não, você roubou a esposa do seu irmão. Exatamente. Ele agiu ali como sacerdote, ele apontava para Jesus, olha, ele que é o Messias. Eu não sou nada perto dele. Eu só sou um profeta. Tanto é que alguns discípulos de João Batista, quando João Batista diz, olha, é aquele ali que é o Messias, alguns discípulos de João Batista deixaram João Batista e foram seguir Jesus. E João Batista ficou feliz com isso. Jesus, Ele podia dizer, não, eu sou o Messias, fiquem comigo. João Batista não foi nem um pouco ciumento. Ele foi totalmente desapegado. Disse, por favor, siga. É meu primo. E é ele que é o Senhor. Ele era tão humilde e tão sincero. Nossa, a sorte de João Batista é grande. E ele não era um falso profeta, porque o falso profeta, ele divulga teorias erradas. João Batista, por isso que Cristo falou, olha, de ventre de mulher não nasceu nenhum homem maior do que João Batista. Então, nós temos que falar as verdades. Ser igual ao João Batista. Não, as ele mentiras. era Por humilde. exemplo, você escondeu o tablet no banheiro. E você fala, eu só vou fazer cocô no banheiro. E fica lá julgando. Exato. Então a gente tem que deixar Jesus crescer e nós diminuirmos. Como João Batista fez. Por isso que João Batista é admirável. Tá? Ele não queria as honras para ele. Ele deu as honras e a glória para Jesus. Mas ele bem que podia falar assim, Por quê? eu sou o Messias, me siga! Exatamente. Então, todo mundo que falar por aí mentira ou diminuir a divindade de Cristo é um falso profeta. Se nós apontarmos para Cristo e seguirmos Ele e identificarmos que Ele é a verdade, o caminho e a vida, nós vamos diminuir e Ele vai crescer. Tá? Então, quem é o diácono? O diácono pode ser um homem casado que sentiu o chamado de ajudar o bispo e o padre. E ele E também ele usa recebe... aquela faixa, eu esqueci o nome daquela faixa, na diagonal assim. E ele também recebe o sacramento da ordem. Não sei, A mamãe disse que sim. eu não sei isso. Deixa eu ver aqui. Isso vamos estudar, se o diácono recebe o sacramento da ordem. Eu acho que não. Ô pai, você viu que quem batizou a Maria era diácono? A mamãe
sei. disse pra mim. Vamos lá, questão 98. Por que padres e bispos não podem se casar? Isso é interessante. Por que a igreja orienta não se casar? Não pode. Porque eles têm que ser iguais a Jesus. Jesus casou? Não. Porque seria a imensa felicidade daquela mulher. Então, Jesus não se casou por quê? Para ele ter mais tempo. Para ele ter o coração livre para todo mundo. Para levar a verdade de Deus para todo mundo. Senão a esposa ficaria ciumenta. Jesus, fica comigo, não vai viajar. Não só isso, mas porque quem tem família tem que estar com o coração na família. Acaba que tem que gastar tempo na educação dos filhos, porque quem casa tem responsabilidade com a esposa, tem responsabilidade com os filhos na educação. E o padre, ele não casando, ele se representa totalmente Jesus. Jesus não casou para ficar livre, para alcançar muita gente. Então, o padre, ele tem essa missão de alcançar muito mais gente. Peraí, E se santificar. Sabe de uma coisa? Se Jesus tivesse um filho, ele seria meio que um Deus, igual Jesus. Exatamente. Então Jesus optou por não casar e optou por estar livre. Não que a pessoa casada esteja presa. Não é isso. A pessoa casada também pode chegar a muita gente, mas ele tem um compromisso com aquela mulher e com aqueles filhos. Tá? E a pessoa casada tem uma missão muito importante também. Só que é uma missão... povoar a terra. Que é uma missão diferente do padre. A missão dos casados é povoar a terra. Isso, as famílias geram novos seres humanos, geram novas almas Eu sei qual para é Deus, né? a missão de um casado. É que Deus quer que essas crianças vão pro céu e tenham mais pessoas no céu. Então vamos avançar. Então, o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem são extremamente importantes. Tudo bem? E você não pode ter esses dois sacramentos. Não pode ter os dois. Ó, o que são pessoas ordenadas? São pessoas que recebem o sacramento da ordem. Exatamente. Questão 100. As mulheres também podem tornar-se padres? Sim. Interessante. Pode? Mulher pode ser padre? Pode. Não pode, mas pode ser freira. Pode ser freira. Então, olha só. Pode sim. Deus, Jesus veio à Terra, não veio? Veio. E ele escolheu 12 homens, 12 apóstolos. As mulheres só podem receber o sacramento do matrimônio? Não podem receber o sacramento da ordem? Isso, Sério? sério. Ó, Jesus escolheu 12 homens, certo? Na época, as mulheres não tinham muita importância na sociedade. Hoje tem, porque era a cultura da época. A sociedade evoluiu e hoje as mulheres têm voz, têm força, ajudam as famílias. Por quê? Porque realmente elas são inteligentes, elas são necessárias na família, certo? E o homem e a mulher se complementam, hoje a gente sabe disso. Mas na época lá, as mulheres não eram tão importantes na sociedade. Quem eram os importantes? Os homens. É uma pena, mas era assim na época. Mas Jesus veio e quebrou várias regras, não quebrou? Quebrou? Ele poderia ter quebrado essa regrinha também. Ter escolhido um pouco de homem e um pouco de mulher. Não poderia? Poderia. Porque ele com isso, ele ensinava os fariseus, ele ensinava os mestres da lei, certo? Ele poderia ter escolhido mulher, mas ele não escolheu as mulheres. Por quê? Ele escolheu os homens. Não sei. Tá? Então, o que acontece? A igreja preserva isso. Então, os padres são os homens. Mas Jesus amava muito as mulheres. Amava as mulheres. Primeiro, ele escolheu nascer de ventre de mulher, Maria. Ele poderia descer do céu pronto, não poderia? Ele ama tanto as mulheres, ele sabe tanto a importância das mulheres, que ele quis ter uma mãe humana. Ele podia ter escolhido um pai, tipo, se Deus
Porque Deus não tem sexo. Não, Deus não tem sexo. Mas Então. ele optou pelo sexo masculino para vir. E optou por ter uma mãe. Ele escolheu isso. Para você ver como ele dá valor às mulheres. Se ele optasse pelo E olha sexo feminino, a maioria das pessoas não daria atenção pra ele. Pode ser, na época. O fato é que ele veio homem e escolheu 12 homens para serem os apóstolos. Só que ele amava as mulheres. Ele tinha a mãe dele, Maria Madalena, se converteu por conta dele. E foi a primeira que o viu, que viu que ele ressuscitou. Foi a privilegiada. Então, Jesus ama as mulheres. Tá? E olha que detalhe interessante. Ele veio, a carga genética dele é só de mulher. Ele devia ser muito parecido com Maria fisicamente. Por quê? Porque ele era filho do Espírito Santo com Maria. Então, quando a carga genética dele humana era totalmente de Maria. Ele devia ser a cópia. Masculina. Então, o Heitor é uma mistura do Papai Igor com a Mamãe Renata. O Mateus é uma mistura do Papai Igor com a Mamãe Renata. Se eu fosse Deus, eu faria isso aqui e eu tirava o coronavírus. Jesus era a cópia fiel de Maria. Fisicamente, porque a parte humana dele veio toda de Maria. Mas a parte de Deus veio toda de Deus. Exato. E o sexo não Vamos- veio de Maria. Ó, vamos avançar que a gente está acabando. Ó, falta o último ponto para a gente terminar. Qual o papel das mulheres próximas a Jesus? Freiras. Ó, olha que interessante, um papel muito importante. Deus procurou Maria quando quis tornar-se humano, foi o que eu falei. Ela deu à luz Jesus e o acompanhou até a cruz. Na época de Jesus, as mulheres eram tratadas como crianças, porque elas tinham que obedecer, na época, tá? Só que a sociedade percebeu que as mulheres são inteligentes e fortes. Então hoje as mulheres atuam na sociedade. Mas Jesus as levou a sério, entregou a elas a sua amizade. Então mesmo na época, sem elas serem ouvidas, Jesus as ouvia. Algumas até se tornaram suas discípulas e andavam com ele. Após a ressurreição, foi a uma mulher que Jesus se mostrou primeiro, Maria Madalena. Ela teve a missão de contar aos apóstolos que Jesus estava vivo. Por isso, ela também é conhecida como apóstola dos apóstolos. Olha quantas mulheres são amigas de Jesus. Ó, Bernadette Subirô, Chiara Lutje-Badano, Brígida da Suécia, Teresa de Lisieux, um monte de santa, Catarina de Sena, Idelgarda de Bingen, Madre Teresa. E pode ser a Clara, mamãe, Maria. Olha aqui que o Papa Francisco falou, ó. Maria, uma mulher, é mais importante que todos os bispos. Maria é mais importante do que todos os bispos. Ou seja, do que todos os apóstolos. Maria é mais importante, tá? Então vamos terminar aqui. Na próxima aula nós iniciaremos no sacramento do matrimônio. Tudo bem? Então espero que vocês estejam gostando da nossa aula. E ao final dessa temporada nós teremos um curso completo, um curso de catequese infantil. Para que fique no IGTV, eu estou também fazendo um upload no YouTube. Para que vocês estudem junto com a gente, no tempo que vocês quiserem, quando vocês quiserem, e se aprofundem na fé. Quer falar alguma coisa? Eu quero falar que tem no canal do meu pai, Igor Tonassi. E no IGTV, Igor Tonassi. Igor@Tonassi. Então, a última mensagem que eu quero deixar é um convite para os pais, para as mães, para realmente estarem juntos dos seus filhos, forjando o caráter deles, a personalidade, formando a consciência das coisas mais básicas da vida. O que é certo, o que é errado,
O que é bom, o que é mal. Vamos rezar uma Ave Maria para terminar? Vamos rezar uma Ave Maria para terminar e agradecer a todos vocês que participaram aqui ao vivo com a gente. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora abençoe copiosamente a vida de cada um de vocês e suas famílias. Santa Maria, esperança nossa, seja de sabedoria. Rogai por nós. Pai, agora conseguimos encerrar? Encerra lá. Como é que encerra? Tchau! Peraí.